Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé, nesta semana da oitava da Páscoa, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, hoje iniciando um novo ciclo para o Razões da Fé. A partir desta semana, indo ao ar de forma inédita, sempre nas quartas-feiras à noite, após a Voz do Brasil. Também você que nos acompanha pelas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, os vídeos que nós trazemos todas as semanas e o próprio Razões da Fé. Nós, ao mesmo tempo, também te convidamos a compartilhar este programa, este vídeo com os seus amigos, familiares, com os grupos, para que a gente possa também chegar mais longe levando o Razões da Fé. Também você que nos acompanha no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, você que nos acompanha na TV Serra, canal 526 da NET. É claro, a Rádio Miriam Caravaggio, então, iniciando este novo ciclo, nós passamos a reproduzir o programa inédito sempre nas quartas-feiras, às 8 da noite, mas também vamos manter os horários tradicionais do domingo, às 7 da manhã e também às 10 da noite. Mas fomos surpreendidos com a morte, com a Páscoa do nosso querido Papa Francisco. E não poderíamos deixar de trazer para o Razões da Fé desta semana o legado do Papa Francisco em diversas áreas. Por isso, o nosso tema de hoje, Francisco, servo dos servos de Deus. E trazemos nosso bispo diocesano, Dom José Gislon, que vai nos falar sobre os aspectos gerais do pontificado do Papa Francisco, o que marcou o pontificado de Francisco na vida da Igreja. Confira. Um homem que durante 12 anos conduziu a barca de Pedro, a missão da Igreja no mundo, levando no seu pontificado toda a experiência de pastor de uma realidade da América Latina, de uma realidade das periferias do mundo, de olhar os pobres, de olhar os excluídos, de olhar a natureza como um todo, de colocar tudo isso na missão da Igreja, que peregrina nesse mundo e conduz o povo de Deus também numa peregrinação para a casa do Pai. Nesse ano do jubileu dos 2025 anos da encarnação do Verbo, do Sim de Maria. Nesse ano de 1700 anos do Credo de Niceia, onde comungamos juntos e professamos o creio na pessoa de Cristo. Como cristãos católicos, estamos entristecidos por esse acontecimento, mas queremos expressar também a nossa confiança num Deus que é Pai misericordioso, que na sua providência divina acolha o nosso Papa Francisco, que deixa um legado de pastoral, um legado de homem de Deus, um legado de pastor solícito para com todo o rebanho que lhe foi confiado, mas também um legado de grandes mudanças na vida da Igreja, que vai ficar como testemunho desse papado também para as próximas gerações e para a história da Igreja. Por tudo isso queremos agradecer a Deus, mas também queremos celebrar diante do Senhor e rezar pelo sufrágio da alma do nosso Papa Francisco. Por isso eu convido a todos vocês, nas vossas orações particulares, lembre-se de rezar pelo Papa que nos deixou. Lembre-se de rezar também pedindo ao Espírito Santo que ilumine o coração e as mentes dos novos cardeais que irão eleger o novo Papa no conclave no futuro próximo. O assessor diocesano do setor Juventude, aqui da nossa Diocese de Caxias do Sul, Padre Gustavo Predebon, que é leitor assíduo dos documentos do Papa Francisco, também estuda o pontificado de Francisco e tem feito diversas análises sobre este caminho do Papa Francisco. Ele nos ajuda a entender qual o impacto duradouro de documentos como a Lumen Fidei, escrita a 4 mãos, então com Bento XVI,
De que forma a ênfase do Papa Francisco na alegria do Evangelho também reconfigurou a espiritualidade e a abordagem missionária para a igreja atual e também do futuro. Vamos acompanhar. Gostaria de recordar o primeiro, Lumen Fidei, foi um documento escrito pelo Papa Francisco a quatro mãos com o Papa Bento XVI. E vindo também na esteira das reflexões que o Papa Bento XVI já estava fazendo sobre a fé e a esperança e a caridade, né? E esse texto ele também nos recorda, talvez, a importância que a fé ela vai ter na construção de um mundo, ou seja, como a fé pode humanizar e também pode tornar nosso mundo mais justo e solidário. Quer dizer, o que o exercício da fé vai impactar na vida social, na vida comunitária. O Papa Francisco, após ter escrito a encíclica Lumen Fidei junto com o Bento XVI, nessa transição dos dois papas, nós também vemos ele escrever um texto muito importante chamado Evangelii Gaudium, que é como que o programa de governo do Papa Francisco. E é um texto muito interessante porque mostra com muita alegria, com muita felicidade o projeto que o Papa tem para a Igreja, que o Papa Francisco foi desenhando, e no fundo ele queria também, através deste texto, nos renovar, de certo sentido, renovar a evangelização, renovar a esperança nos corações, né? O Papa Francisco, nesse documento, recorda alguns princípios fundamentais que devem guiar a Igreja e que devem guiar de toda forma também a evangelização, a busca pela justiça social, né? Deveriam guiar, no fundo, a forma de viver do cristão. São 4 princípios fundamentais, né, com referência ao bem comum e à paz, mas que são aplicáveis a muitos contextos, e é bem importante. O tempo é superior ao espaço, isto é, os processos devem ser iniciados e deve-se confiar também que o tempo ele poderá desenvolver muito mais do que uma ação localizada, né, aqui e agora, né? Depois, em segundo lugar, a unidade prevalece sobre o conflito, isto é, não podemos avaliar o nosso mundo, a igreja, a sociedade, tudo a partir do conflito, como se fôssemos sempre partes beligerantes, ora A, ora B, ora este, ora aquele. Então, o que o Papa recorda é que devemos restaurar esta visão de todo sobre a realidade, sobre a igreja, sobre a evangelização. Então, a unidade é maior que o conflito. Depois, a realidade é superior à ideia, né? O Papa Francisco também nos prevenia sobre aquela ideia que nós temos, no fundo, de valorizar demais o pensamento e, a partir do pensamento hipervalorizado, querer fazer com que a realidade se adapte, né, àquele pensamento. Isto na teologia, por exemplo, dá bastante pano para manga, porque vai nos fazer não questionar dogmas, certezas, mas vai nos fazer procurar a verdade, a busca pela verdade, muito mais através da realidade que já está vivida e que pode e deve ser iluminada pelas ideias, do que fazer com que a realidade se encaixe nas ideias pré-concebidas. Uma coisa que o Papa Francisco falou, e que é um quarto princípio que é tão importante para nós, é que o todo é superior às partes. Quer dizer, o Papa também nos prevenia a uma certa fragmentação e individualização, e nos recorda que tanto na igreja como na sociedade, como em todos os ambientes, o todo, né, ele vai ser sempre superior às particularidades, enfim, às individualizações, né? Então nós temos que também apostar muito mais no todo da igreja que evangeliza, no todo que não é apenas o clero, mas também é todo o povo, né? Todos os membros da igreja. Então, confiar, no fundo, né, de que com sabedoria
nós vamos sendo guiados por Deus. E no fundo deixo uma última mensagem que eu considero muito importante, né? O Papa recordava em Evangelii Gaudium: não deixe que vos roubem a esperança. Quer dizer, devemos alimentar a esperança e devemos alimentar, né, esta fé que se fundamenta também e que fundamenta a esperança de viver num mundo melhor, numa igreja melhor, num planeta melhor, né, sendo pessoas melhores. Nós temos o padre Joone Fachinelli, que é coordenador da região pastoral de Farroupilha, que atua no Santuário de Caravaggio, que nos ajuda a entender também sobre o significado da reforma que Francisco fez nos documentos acerca das questões de nulidade matrimonial, né? Nesse sentido, para pensarmos a reorganização e a imagem da igreja, também os aspectos pastorais para a acolhida das pessoas também que estão em situação de nulidade matrimonial, também questão de segunda união. O padre Joone tem um esclarecimento muito importante ao falar das questões dos tribunais eclesiásticos e dos processos de nulidade facilitados no seu processo e no seu formato pelo Papa Francisco. Bom, o Papa Francisco sempre teve uma grande preocupação de ir ao encontro das pessoas e favorecê-las nas suas necessidades. Então, a contribuição que ele deu na área do direito canônico é um moto próprio, uma carta papal que ele escreveu, né? O Senhor Jesus, Juiz Clemente, é o título desta carta. E ele trouxe, eu diria assim, duas grandes novidades. A primeira novidade é que o processo de nulidade, antes desse motu próprio, ele precisava passar por duas instâncias iguais, né? Então tinha que passar pela primeira instância, depois passar também para a segunda instância. Agora não, com esse motu próprio, a decisão de uma única instância é necessária, então torna o processo bem mais rápido, bem mais célere. E uma segunda novidade que ele trouxe é o chamado rito abreviado, que foge, digamos, o processo normal de nulidade, ele segue o rito ordinário, né, que faz todos os processos, os trâmites, são ouvidas as partes, e no fim um colegiado de 3 juízes decidem a questão e redigem a sentença de nulidade ou não. Esse rito breve são ouvidas todas as pessoas quando as partes estão de comum acordo, demandante e demandado, e o próprio bispo é que tem esse poder de decidir pela nulidade. Então, é mais um caminho para tornar os processos mais rápidos, mais céleres. Eu diria assim, não é que ele mudou os capítulos de nulidade, não mudou o texto do direito canônico, apenas introduziu normas que facilitassem e tornassem mais céleres, bem mais rápidos os processos. E ele vai nos ajudar também a entender, as mudanças do Papa Francisco, tendo em vista em que medida as reformas implementadas por Francisco no combate aos abusos sexuais, com a revisão do livro 6º do Código do Direito Canônico e o motu próprio Vos Estis Lux Mundi, representam um legado duradouro para a proteção dos menores e a busca na justiça e a busca por justiça na vida da igreja. E um outro pedido que o Papa fez para todas as dioceses, inclusive há um tempo de ser feito, deve concluir agora no início deste ano, que todas as dioceses têm uma comissão da tutela de menores. Juízes, advogados, médicos, psicólogos, psiquiatras, uma equipe toda que se reúne para tratar nos casos de abuso sexual de menores. Então, é obrigatório em todas as dioceses que exista esta comissão de tutela de menores. O bispo, junto com toda uma equipe que tratam de todas essas questões que envolvem, porque nós sabemos o quanto o Padre Francisco queria que a igreja fosse exemplo, que o exemplo começasse em casa. E como ele dizia, né, era tolerância zero com aquilo que ia ao contrário daquilo que é o ensinamento de Jesus, especialmente o abuso e a exploração de menores ou de adultos por parte de membros do clero da igreja. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé de hoje, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a espiritualidade em igrejas e capelas,
conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, nesta semana da oitava da Páscoa, iniciando esse novo ciclo do programa Razões da Fé, sendo reproduzido de forma inédita às quartas-feiras à noite e depois chegando também no domingo, no horário tradicional do domingo de manhã, no domingo à noite, mas com esta ideia de abraçar um público mais jovem, abraçar também outras idades e outras experiências também mais jovens de música, de espiritualidade, de partilha aqui nos estúdios da Rádio Miriam. Nesta semana, o programa seria algo para ser esta virada de chave, algo mais jovem, com música, falando sobre o Beato Carlo Acutis. Mas diante da Páscoa do nosso querido Papa Francisco, não tinha como o tema do Razões da Fé ser outro. Então o tema de hoje, Francisco, servo dos servos de Deus. E nós estamos falando sobre os legados do Papa Francisco para a vida da Igreja e não só para a humanidade como um todo. O Padre Leonardo Lucian Dalosto, que você já acompanhou várias vezes aqui no nosso programa Razões da Fé, falando sobre o pontificado de Francisco, falando sobre sinodalidade, vai abordar exatamente a questão da sinodalidade aqui no nosso programa. Então, a pergunta feita a ele: como o processo sinodal global iniciado por Francisco, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, pode ser considerado um legado transformador na maneira como a igreja se compreende, escuta e toma decisões em conjunto? Vamos acompanhar o que nos diz o Padre Leonardo Dalosto. A questão sinodal, sim, é um legado de Francisco e eu diria, no mínimo, revolucionário para a Igreja. Porque há 60 anos atrás, quando se concluía na Igreja o Concílio Vaticano II, nós havíamos retomado na Igreja a ideia da colegialidade dos bispos. Durante quase um milênio, nós ficamos presos à ideia de que o Papa podia decidir tudo, e ele o fazia. O Concílio retoma a ideia de que os bispos são corresponsáveis pela missão e pelo governo da Igreja. Agora, a questão sinodal é um passo ainda adiante. É quando nós dizemos que a responsabilidade pela missão de anunciar o Evangelho é da Igreja enquanto comunidade, portanto, de todos aqueles e aquelas que são batizados. Essa ideia que o Concílio já havia retomado, Francisco leva à maturidade através da ideia da sinodalidade. E esta ideia da sinodalidade se sustenta no fato de nós crermos que o Espírito Santo não fala apenas com o Papa ou com os bispos, com o clero como tal. O Espírito Santo fala com todos aqueles que foram batizados. Todos nós somos nutridos pelo Espírito de uma capacidade sobrenatural que nós chamamos de sensus fidei, o sentido ou senso da fé. Ou seja, nós temos um faro em nós, sobrenatural, que nos impede de errar em questões de fé e de moral. Retomando isso, que já o Concílio também retomava da tradição da Igreja, o Papa Francisco diz: a Igreja do terceiro milênio tem que ser toda sinodal. E uma Igreja toda sinodal, em que todos estão responsáveis pela missão de anunciar o Evangelho, é uma Igreja onde nós precisamos exercitar a escuta, nós temos que nos escutar, e o discernimento a partir dessa escuta. A sinodalidade é um modo de ser da Igreja. É um novo modo de ser da Igreja, em que todos nós, escutando a voz do Espírito, nos escutamos entre nós. Ou seja, os bispos escutam o povo de Deus e depois o Papa escuta os bispos. Todos, alguns, um. Primeiro se escuta a comunidade cristã como tal. Depois se escuta aqueles que têm nessa comunidade o dever, por assim dizer, de falar de forma magisterial. Depois se escuta o bispo de Roma, que tem a última palavra sobre a Igreja.
A ideia da sinodalidade ela é uma revolução no modo de ser igreja. É claro que talvez a nossa geração esteja agora começando a entender isso. E as próximas gerações serão aqueles que vão conseguir, por assim dizer, levar adiante a ideia de uma igreja toda sinodal. Mas Francisco nos deixa este legado de que a igreja não pode ficar parada no tempo, ela tem que caminhar. E a sinodalidade é um modo de ser igreja em caminho, de uma igreja que está escutando o Espírito que fala com ela e de uma igreja que está em escuta interna. Nós nos escutamos entre nós para discernirmos juntos qual é a voz do Espírito Santo. A psicóloga e mestre em teologia, Fabiane Paza, também nos ajuda a pensar os legados do Papa Francisco. A pergunta que nós encaminhamos foi: de que maneira a prática e a teologia da sinodalidade, promovidas pelo Papa Francisco, podem alterar permanentemente a dinâmica de relacionamento e corresponsabilidade entre leigos, membros do clero e a hierarquia da vida da Igreja? Realmente nós tivemos a oportunidade, nesses 12 anos do pontificado do Papa Francisco, de muito aprendermos e aprendermos sobre esse caminho. Basta agora nós decidirmos, né? Vamos internalizar isso, precisamos internalizar isso. Por várias vezes o Papa deixou claro que isso, a escuta, o diálogo, o encontro, não é uma opção pastoral, mas é uma necessidade fundamental da Igreja nesses novos tempos. Então que a gente tenha essa consciência. O Papa nos traz, por exemplo, que a autoridade não é deixada de lado, mas ela é exercida de uma forma relacional e pastoral. E isso é muito bonito. O que é o discernimento na visão do Papa? O discernimento é um fruto de um diálogo e não algo que cabe somente à hierarquia, mas o fruto de um diálogo. Com isso, nós temos que ter consciência que o Papa Francisco resgatou a noção de sensu fidei fidelium, aonde o povo de Deus, ungido pelo Espírito Santo, tem capacidade de intuir e vivenciar a fé. Por isso, essa é o nosso compromisso como leigos, na relação com os padres, com os bispos, com a hierarquia da Igreja, e também na relação entre nós, nas nossas comunidades. Qual é o compromisso que eu assumo para esse caminhar juntos? O quanto eu estarei disposta a ouvir, a escutar, a dialogar, a opinar. Não tenhamos medo, diz o Papa. Sejamos católicos, alegres, fervorosos e corajosos, para caminharmos juntos numa relação de amizade social, de amor uns aos outros. Então, esse é o grande legado que nós recebemos. E isso pode afetar e vai afetar. Se nós internalizarmos isso, a Igreja nunca mais vai ser a mesma. Ela vai sempre crescendo, caminhando e aumentando nela a unidade. Vivenciarmos isso, lembrando que precisamos ser um, caminhamos juntos, precisamos ser um. Se cada um, aonde estiver, na sua comunidade, no seu trabalho, naquilo que você assumiu como compromisso nessa vida eclesial, tendo em vista isso, nós podemos sim viver melhor, vivenciar e anunciar a alegria do Evangelho, como o Papa pediu, como Jesus nos pede, nessa grande caminhada na nossa Igreja Católica. O padre Gilney Fronza, atual pároco da paróquia São Pio X em Caxias do Sul, nos ajuda a entender parte do ensino social do Papa Francisco. Como as encíclicas Laudato Si e Laudate Deum estabeleceram a ecologia integral, a conexão entre o cuidado com o meio ambiente e a justiça social como um pilar fundamental e irrenunciável do ensino social católico para as futuras gerações? O Papa Francisco, ele acrescentou ao ensino social da Igreja. Ele compilou um compêndio de pensamento e de ensinamentos sobre as questões socioecológicas e forneceu à Igreja e ao mundo uma lente moral, ética para as mudanças climáticas, a perda da biodiversidade, a poluição
e outros tantos desafios ambientais enfrentados pelo planeta. Aliás, o nome Francisco vem de São Francisco de Assis, porque é o exemplo por excelência do cuidado e por uma ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade. Chamava todos os seres de irmão e irmã, sobre o cuidado da casa comum, de uma ecologia integral, que implica o meio ambiente, a política, a economia, a cultura, a vida cotidiana, a espiritualidade ecológica. Com esses textos, o Papa se coloca na ponta da discussão ecológica mundial, que vai além de uma simples ecologia verde e de outras formas de produção, sem nunca questionar o sistema capitalista, que por sua lógica cria a acumulação de um lado às custas da exploração do outro e das grandes maiorias. Preocupado com o futuro do planeta, o Papa Francisco questionou aquilo que é o paradoxo da quantidade de recursos oferecidos pela natureza e a quantidade de pessoas que vivem na pobreza, em situação de fome. Para ele, os efeitos da justiça social recaem também sobre o meio ambiente. Então, na visão do Papa Francisco, existe apenas uma e única complexa crise socioambiental e não duas crises separadas. Esse foi o grande legado ambiental deixado pelo Papa, a Laudato Si. Nela se faz uma crítica ao consumismo, ao desenvolvimento irresponsável, defende o combate à degradação ambiental. O desafio urgente é proteger a nossa casa comum. Inclui a preocupação de reunir toda a família humana para buscar um desenvolvimento sustentável e integral. Sabemos que as coisas podem e estão mudando muito rapidamente. Ouvir aqui tanto o clamor da terra quanto o clamor dos pobres. Reconhecer que a justiça do mundo natural e as espécies animais são inseparáveis da justiça para as comunidades humanas marginalizadas também. O Papa Francisco ainda criticou duramente a cultura do descartável e criticou as nações ricas pela dívida ecológica. Enfatizou ainda a responsabilidade moral de cuidar da terra, enquadrando a mudança climática não apenas como uma crise ambiental, mas também como uma crise sócio e ética, ao destacar a interconexão da humanidade, do planeta. Os ensinamentos do Papa Francisco nos ajudam a enfrentar os desafios ecológicos do nosso tempo com compaixão, com urgência e com responsabilidade. Compaixão, urgência e responsabilidade. Penso que o pensamento do Papa Francisco nos ajuda a cuidar da casa comum também como uma expressão da nossa fé. Essa resposta também é complementada pela bióloga Jussara Bordim, que ajudou a diocese, que nos ajudou enquanto igreja diocesana, a pensar a campanha da Fraternidade 2025 justamente com este tema, fraternidade e ecologia integral, buscando celebrar também os 10 anos da encíclica Laudato Si e este olhar do Papa Francisco acerca da ecologia integral. Confira. Elas são muito importantes porque nos deixaram um legado profundo ao estabelecerem a ecologia integral como um pilar essencial do ensinamento social da Igreja. Elas nos mostram que cuidar da criação e lutar por justiça social não são tarefas separadas, mas são partes da mesma missão. Elas não são apenas reflexões sociais ou ambientais, mas são também expressões do Evangelho enraizadas nos ensinamentos de Jesus Cristo. O Papa Francisco parte da fé cristã para afirmar que cuidar da criação e dos pobres é uma consequência direta de seguir Jesus. Então, na Laudato Si, o padre nos lembra do texto bíblico do livro do Gênesis, onde nós somos convidados a cultivar e guardar o jardim do mundo.
e isso implica em uma relação de reciprocidade responsável entre o ser humano e a natureza. Francisco escreve que Jesus vivia em harmonia plena com a criação, reconhecendo e respeitando a criação como obra do Pai. Além disso, o Papa lembra que Jesus nos ensinou a viver com simplicidade, humildade e compaixão, atitudes que hoje são essenciais para enfrentar a crise socioambiental que vivemos. Essa encíclica ela é um convite à conversão, a uma mudança de vida que une a fé, a ciência, a economia, a sustentabilidade e a solidariedade em prol da nossa geração e também das gerações futuras. E depois na Laudate Deum, o Papa Francisco ele volta a esse tema do cuidado com a nossa casa comum e com os pobres com ainda mais urgência. Ele afirma que o mundo que nos acolhe está desmoronando. E ele critica também a lentidão das ações, diante das mudanças climáticas. Ele nos chama a responsabilidade, dizendo que o cuidado com o mundo que nos rodeia é o cuidado com nós mesmos. Quando o ser humano destrói a biodiversidade, ele destrói a criação de Deus. E isto é um crime contra a natureza e é um crime contra nós próprios e é um pecado contra Deus. Então, de modo geral, estas encíclicas, elas nos mostram que seguir Jesus hoje também significa ouvir o grito da terra e o grito dos pobres, como Francisco repete em várias ocasiões. Assim, a ecologia integral não é algo fora da fé, mas é uma maneira concreta de viver a fé, continuando o amor de Cristo pelos pequenos, pelos esquecidos e por toda a criação. Algo muito importante do Papa Francisco é a busca pela justiça social, conforme falamos anteriormente junto do padre Gilney. Nós trazemos a irmã Maria Brendali Costa, a irmã Brenda, que você também já acompanhou aqui no Razões da Fé algumas vezes, que vai nos falar sobre a importância do projeto da economia de Francisco e Clara. Foi um projeto iniciado pelo Papa Francisco e está sendo levado ao mundo todo por jovens. O legado do Papa Francisco, ao deixar para nós a economia de Francisco e Clara, é que ele, com suas palavras e gestos, tentou resgatar os valores do Evangelho, incluindo todos, se aproximando dos pobres, apelando para o cuidado para com o planeta, lutando contra a guerra, acolhendo os diferentes, os migrantes, os refugiados, como Jesus faria. Papa Francisco trouxe à tona o lado difícil de viver o Evangelho. A pessoa do Papa foi uma mensagem econômica desde o início. Ele recusou os trajes dourados e usou apenas a batina branca, a cruz de prata e os sapatos trazidos da Argentina. Não quis viver no palácio e optou por um carro popular e não um carro de luxo ou blindado. Movido pela gravidade da situação atual, o Papa Francisco se inspira em São Francisco de Assis para convocar os jovens para a missão. Ele chama todos para entenderem as consequências de suas ações diárias e como não é uma opção permanecer neutro diante da desigualdade econômica e social. O movimento da economia de Francisco foi lançado pelo Papa Francisco em 2019, com o objetivo de trazer gente jovem, além das diferenças de crenças ou nacionalidades, para um grande acordo, um grande pacto no sentido de repensar a economia existente e de humanizar a economia de amanhã, torná-la mais justa, mais sustentável, assegurando uma nova grandiosidade para as populações excluídas. Repensar o modelo atual, que é baseado no lucro e na competição, em favor de um modelo mais solidário e equitativo. Dela participam pessoas de todas as idades, nacionalidades, crenças e religiões, unidas pelo maior propósito de todos, o amor. Os seres humanos e a natureza não devem estar ao serviço do dinheiro. Em resumo, a economia de Francisco é uma iniciativa que pretende repensar e transformar a economia global em direção a um sistema mais justo e sustentável, inspirado pelos ensinamentos do Papa Francisco e pelos valores cristãos de solidariedade e compaixão. Enfim,
uma nova forma de vida com sabor de evangelho, conforme está citado na Fratelli Tutti número 1. Iniciar processos. Muitos jovens estão fazendo e construindo esta economia, a economia de São Francisco e Santa Clara. E assim nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana da oitava da Páscoa, neste novo ciclo do programa Razões da Fé. Você acompanha aqui ao lado o novo logotipo, a nova marca. Você também está acompanhando a nova trilha do programa Razões da Fé. Nós estamos falando sobre os legados do Papa Francisco nestes 12 anos de pontificado. Francisco marcou a vida da igreja, marcou a vida da humanidade. Mais de 200 chefes de Estado participando dos atos fúnebres em Roma. É a autoridade mais importante do mundo, poderíamos dizer. E não só como autoridade de chefia de Estado, autoridade política, mas como alguém que lutou pela paz, que construiu a paz. Nós trazemos a Maria Beatriz Vargas, que você também já acompanhou aqui no programa Razões da Fé, e ela vai nos falar sobre a Fratelli Tutti. A pergunta que foi enviada a ela: de que forma a encíclica Fratelli Tutti representa um legado fundamental para o papel da Igreja na promoção do diálogo interreligioso, da amizade social e da construção da paz num mundo cada vez mais fragmentado e polarizado? Na carta encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco nos deixa um grande legado para a construção da paz, do diálogo interreligioso e da amizade social num mundo cada vez mais polarizado, cada vez mais fragmentado. Ao nos apresentar o que ele chama de sombras de um mundo fechado, o Papa Francisco, com uma grande coragem profética e visão, apresenta os problemas que a sociedade moderna enfrenta e para cada um deles vai propor uma nova forma de viver, um modo de vida com sabor de evangelho, onde existe diálogo, fraternidade, amizade social e empenho pelo bem comum. A amizade social que o Papa propõe significa reconhecer todo ser humano como um irmão, como uma irmã, integrando a todos e gerando processos sociais que busquem efetivamente o bem comum, onde todas as pessoas compõem uma grande comunidade humana, onde todos se ajudam mutuamente para que o ser humano possa viver a dignidade inalienável de todo filho ou filha de Deus. E o Papa usa palavras fortes para despertar a nossa consciência. Ele diz: precisamos fazer crescer a consciência de que hoje ou se salvam todos ou não se salva ninguém. A pobreza, a degradação, os sofrimentos de um lugar da terra são um silencioso terreno fértil de problemas que afetarão todo o planeta. Quando a sociedade local, nacional, mundial deixa na periferia uma parte de si mesma, não há programas políticos, não há programas de ordem ou serviços secretos que possam garantir indefinidamente a paz. E para construir caminhos de paz, propõe o diálogo social autêntico e a amizade social. Só se pode construir a paz superando o mal com o bem. Diálogo, respeito entre as pessoas, entre as nações e entre as religiões. O objetivo do diálogo interreligioso é estabelecer amizade, estabelecer paz
e partilhar valores morais e espirituais em espírito de amor de verdade. Ou seja, em todos os níveis, viver a amizade, acolhendo as diferenças e buscar sempre o bem comum, partindo do reconhecimento do valor de cada pessoa humana como filho ou filha de Deus, como uma única humanidade, mas cada qual com a riqueza da sua fé, das suas convicções, com a sua própria voz, mas todos irmãos. Fratelli tutti. Nós trazemos agora, novamente, o padre Gustavo Predebon, assessor do setor diocesano da juventude, que vai nos falar sobre 2 documentos muito importantes do pontificado de Francisco, no sentido, agora já mais na parte final do pontificado, voltados à espiritualidade. Sobretudo, a espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus e também o olhar, o carinho e o amor ao Sagrado Coração de Jesus. C'est la confiance e Lexit nos são textos do final do pontificado do Papa Francisco, e nesse final de pontificado ele nos traz textos místicos, textos muito bonitos e textos que refletem. C'est la confiance fala sobre os 150 anos de Santa Teresinha do Menino Jesus e de uma certa maneira recorda aquilo que Santa Teresinha ela trazia sobre a pequena via, né? Aquelas coisas cotidianas que são o caminho para a salvação, né? Até mesmo uma irmã religiosa trabalhando na cozinha, um trabalho simples, de uma maneira bem humilde, escondida, ela poderia estar trilhando um caminho muito bonito e muito sério em direção a Deus. Quer dizer, a santidade que é vivida também nas coisas pequenas, no dia a dia, e no fundo uma santidade que está próxima de nós, que pode ser exercida por nós. Depois, o texto sobre o Sagrado Coração de Jesus, de Lexit nos recorda também, gente, que nós, a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, e temos lá a Santa Margarida Maria Alacoque, nós temos uma espiritualidade que após esta santa também foi assumida pela Companhia de Jesus, que era a congregação do qual o Papa Francisco fazia parte. E nessa congregação, o Papa Francisco também recorda como ela fundamentou a espiritualidade da congregação. E no fundo, recordando o significado, né, do Sagrado Coração de Jesus, recordamos que ele nasceu para ajudar a converter a imagem de Deus que as pessoas tinham de um Deus muito punitivo, de um Deus julgador, de um Deus juiz condenador. E no Sagrado Coração de Jesus todos são acolhidos, todos são amados, todos são convidados a se refugiar dele, porque o Sagrado Coração de Jesus é misericordioso. E nós convidamos a Liamara Garbin, que por um bom tempo fez parte da equipe a serviço do setor juventude da nossa Diocese de Caxias do Sul, para nos falar sobre o olhar de Francisco para a juventude. Papa Francisco convocou um sínodo para a juventude, convocou este olhar, fez a igreja de todo mundo olhar para os jovens com mais apreço e carinho. E a pergunta que nós encaminhamos para a Liamara foi a seguinte: qual a marca deixada pela exortação apostólica Christus Vivit, na forma de como a igreja enxerga, dialoga, acompanha e valoriza o protagonismo dos jovens no seu caminho de fé na sociedade? O pontificado do Papa Francisco tem sido marcado por uma grande sensibilidade aos jovens. Ele sempre teve um olhar de ternura, de empatia e de confiança. E talvez nenhum documento expresse isso com tanta força quanto a exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit. Essa exortação apostólica foi lançada no ano de 2019, após o Sínodo dos Jovens que aconteceu em 2018.
E a Christus Vivit, ela é um verdadeiro marco dentro da igreja, né? Ela rompe uma ideia de que os jovens são o futuro e ela passa a afirmar com muita clareza de que os jovens são o agora de Deus. E isso muda tudo, porque a igreja deixa de enxergar os jovens como coadjuvantes e passa a enxergar e a tratar esses jovens como protagonistas no anúncio do evangelho e na transformação do mundo. Outro ponto forte que a Christus Vivit trata é sobre o acompanhamento pessoal e vocacional. O Papa Francisco reconhece que os jovens precisam de adultos de referência, mas que caminhem ao lado desses jovens com empatia, com escuta e com sabedoria. A juventude, ela é um período de grandes transformações e de grandes decisões, e que a igreja precisa estar presente nesse processo, fornecendo um espaço seguro e fecundo para esse jovem. E as transformações que a Christus Vivit trouxe não param por aí. Uma das grandes marcas desse documento é que ela fala sobre um diálogo verdadeiro com a juventude. E o Papa Francisco falava muito de que a gente precisava escutar as juventudes, que a gente precisava acolher as suas perguntas, acolher as suas buscas e até as suas críticas, sem medo do que os jovens iriam dizer. Que a igreja, ela precisava ser uma igreja que caminha com os jovens e não para os jovens. É uma igreja disposta a aprender com essa energia, com essa criatividade, com essa autenticidade que os jovens trazem. A Christus Vivit também desperta os jovens para a missão. Francisco sempre disse que a melhor maneira de preparar um jovem é lançá-lo ao desafio. Mas lançar esse jovem ao desafio acreditando e confiando de que ele é capaz de realizar e de fazer grandes coisas. E isso tem acontecido muito nos últimos anos e a gente pode observar com os jovens assumindo pastorais, liderando movimentos e grupos de jovens, evangelizando nas redes, à frente de grandes causas sociais e vivendo a fé de uma maneira encarnada e comprometida. A Christus Vivit foi escrita para os jovens e para todo o povo de Deus. E a marca que eu acho que a Christus Vivit deixa é que é uma igreja com rosto jovem. Uma igreja que se alegra com os jovens, que acredita neles, que reconhece que a juventude não é um problema a ser resolvido, mas ela é um presente a ser acolhido. Francisco foi muito feliz quando escreveu a Christus Vivit e já no primeiro parágrafo ele deixa belas palavras que podem incentivar os jovens e que também mostram como ele tinha esse olhar acolhedor com os jovens. E ele fala assim: Cristo vive, é Ele a nossa esperança e a mais bela juventude deste mundo. Tudo que Ele toca se torna jovem, se torna novo, se enche de vida. Por isso, as primeiras palavras que eu quero dirigir a cada um dos jovens cristãos são: Ele vive e te quer vivo. O Papa Francisco trouxe uma renovação, uma vida nova para os jovens dentro da igreja. E não tem como ler essa exortação apostólica ou ler qualquer documento do Papa Francisco e não sentir vontade de ser protagonista e se sentir pertencente a essa igreja, e essa igreja tão inclusiva e tão justa que ele estava ajudando a construir, né? Que ele ajudou a construir durante esse período do pontificado dele. Nós temos agora a participação do padre Marciano Guerra, que está em Pádua estudando, concluindo neste ano seus estudos sobre liturgia, melhor dizendo, o mestrado em teologia com ênfase na questão litúrgica, e ele vai nos falar um pouquinho sobre justamente estas mudanças propostas pelo Papa Francisco na liturgia e na vida. E também vai nos falar sobre de que modo a constante e humilde solicitação de orações
né, o Rezem por Mim, por parte do Papa Francisco, ajudou a perceber a proximidade do ministério de Pedro, né, a proximidade da cadeira de Pedro e a relação dos fiéis com o Papa. Dizendo de maneira muito simples, o Papa Francisco ele realizou diversas intervenções importantes na vida litúrgica da Igreja. Talvez as pessoas que participam da vida das comunidades cristãs, participam à missa aos domingos, não tenham percebido grandes mudanças. Tem até algumas coisas muito específicas e belas, como, por exemplo, o acréscimo na oração eucarística da menção a São José, que é uma coisa que não tinha antes e agora tem em algumas das orações eucarísticas, aquela feita na liturgia eucarística da celebração da missa, e também algumas outras intervenções, por exemplo, a mudança no status da memória para uma festa de Maria Madalena. Mas o mais importante que o Papa Francisco fez no âmbito da liturgia foi reconhecer e aprofundar o processo realizado a partir da reforma litúrgica. O Concílio Vaticano II, através da sua Constituição Sacrosanctum Concilium, pediu que fosse realizada uma reforma na liturgia. E a partir da reforma litúrgica, temos a missa como nós conhecemos já, todas as gerações que com certeza conhecemos já, os nossos avós, talvez alguns pegaram as celebrações antes da reforma, mas a maioria, os nossos pais e todos nós, já vivenciamos a reforma litúrgica. E o Papa Francisco procurou, através de algumas intervenções, dizer que essa reforma é irreversível. Ele fez uma intervenção muito importante através de um texto chamado Traditionis Custodes, né, em que ele ali reconhece que a atual forma de celebrar a Santa Missa, que foi aquela forma pedida pelo Vaticano II e realizada pelos papas Paulo VI e depois João Paulo II, através do missal que nós usamos também no Brasil hoje, é a forma, né, que a Igreja Romana, Latina, tem para celebrar a Santa Missa. Então, essas intervenções através desse texto Traditionis Custodes e um pouquinho mais recentemente através de um documento que é muito bonito para quem gosta de liturgia, para quem se interessa por esse argumento, que é o texto Desiderio Desideravi, em que o Papa fala ali da importância da liturgia num sentido espiritual muito belo e muito profundo, e também na liturgia na sua forma que é cheia de códigos, né? O Papa Francisco fala de um modo de viver a liturgia que é vivê-la a modo humano, através do perfume, através dos símbolos, através do comer, através do tocar, através do cantar. Então ali aparece muito claro uma visão de liturgia que é celebração de um povo que evangeliza, mas também que se evangeliza pela beleza da liturgia, e que cada liturgia é também, cada celebração é a experiência também de uma comunidade que celebra a sua vida de fé e celebra a sua caminhada. Então o Papa Francisco foi um Papa que foi muito importante para a liturgia e tem um legado que precisa ser aprofundado e compreendido nos próximos anos, com certeza. Com certeza esse pedido constante de oração que o Papa Francisco fazia, de um lado, mostra aquilo que é natural da nossa tradição como católicos, que é rezar pelo Papa. Recordamos que na oração eucarística durante a missa, que é a oração que tem um grau assim mais alto em termos litúrgicos, durante a oração eucarística, em todas as missas, em todo o mundo, se cita o nome do Papa, né? Nós lembramos, né, que rezamos pelo Papa Francisco, né? Mas o Papa Francisco fez, desde o primeiro momento,
todos os momentos em que falava com as pessoas, em que se dirigia à comunidade de fé, ele convidava e pedia que as pessoas rezassem por ele. Isso significa um modo de se conectar, se unir às pessoas e também se reconhecer como alguém que tem necessidade da força que vem das pessoas, do povo fiel e, sobretudo, da força de Deus e do seu Espírito para realizar a sua missão. Ele viveu essa dinâmica muito concretamente, então, por isso era tão bonito, né, quando ele, do momento em que apareceu na Praça de São Pedro, em 2013, já pediu para as pessoas rezarem por ele, até os últimos momentos também de doença, também no hospital, em que ele dizia: rezem por mim. Acho que essa conexão pela oração, repito, não só pela oração oficial da igreja, que é a missa, na oração eucarística, mas também nessa oração que conectava ele ao povo fiel. Então, isso também é um belíssimo testemunho de fé e que ele nos deixou e que nos ajuda a perceber o quanto é importante também a gente rezar pelas pessoas às quais a gente se sente ligado, se sente unido, como Jesus também ensinou rezar por todos, também pelos inimigos. O Thales Armiliato, jornalista que atuou em Roma durante o conclave que elegeu o Papa Francisco, ele estava em Roma cobrindo o conclave, e nós perguntamos a ele, já para concluirmos o nosso programa Razões da Fé, qual o significado e o legado deixado pela escolha do Papa Francisco por um túmulo mais simples e fora das tradicionais grutas vaticanas, em linha com o seu pontificado? O pontificado de Francisco deixa uma grande história e um grande legado. Um legado na humildade. Na humildade, porque o cardeal Bergoglio escolheu uma identidade particular que surpreendeu todo o mundo cristão e católico. Francisco deve ter pensado: não esqueça dos pobres, não esqueça dos pobres. Eu vim da periferia de Buenos Aires, eu combati a ditadura, que também deixou muitas pessoas tristes, períodos tristes da humanidade. Eu preciso cuidar dos pobres. Francisco assume o nome de um dos maiores santos populares da história da Igreja, para assumir também a humildade, a simplicidade e o lado daqueles que mais precisam. Quando ele solicita mudanças no seu próprio funeral, Francisco também já pensava: eu quero estar junto e próximo do povo de Deus, dos pobres e da simplicidade. O significado de também deixar suas últimas horas na Casa Santa Marta, onde almoçava e se alimentava com os empregados do Vaticano, requer o mesmo pensamento. Um caixão simples, de madeira, sem tons de ouro e sim de latão ou prata, para manifestar que, acima de tudo, o grande momento e legado de um pontificado não começou pelas grandes causas e mudanças na própria Cúria Romana, mas pela humildade daqueles que mais precisam. E assim nós vamos concluindo o programa Razões da Fé desta semana, em que o Razões da Fé inicia um novo ciclo, recordando a importância de dar razões à nossa fé e também o compromisso com o que a Igreja crê e professa. Lembrando o nosso patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Até a próxima semana. Fique bem!